Vamos falar de O Projeto Adam, o novo filme da Netflix com Ryan Reynolds. E eu vou dizer que se daqui pra frente todo filme do Ryan Reynolds tiver ele usando um sabre de luz, quem sou eu pra reclamar? Sim, eu sei, eu comprei essa camisa pra usar nos vídeos do Batman, mas ela não chegou a tempo, então eu vou usar nesse vídeo que não tem absolutamente nada a ver com o Batman. Vamos lá, o Projeto Adam é um filme muito conciso, né, que confirma essa parceria super boa entre o Ryan Reynolds e o diretor Shawn Levy, que fez o Free Guy com ele ano passado e que vai fazer o Deadpool 3. E o bacana é que os dois disseram que tem um comprometimento em criar novos IPs, né? Criar novas franquias que não são baseadas em nada que já exista, né? Apesar de que esse filme referencia vários estilos de filmes dos anos 80, enfim, De Volta para o Futuro, né? Toda essa vibe nostálgica está presente nesse filme, mas é uma franquia nova, eles não estão adaptando de um material pré-existente. E é interessante que isso casa pra caramba com a Netflix, que é justamente o streaming que mais investe em quantidade de produção para justamente conseguir tirar disso novas marcas, né, novas surpresas, como por exemplo Stranger Things lá atrás, que possam se tornar esses carros-chefes de franquias para ganhar novos assinantes. Mas nesse filme o importante é a gente entender qual que é o Ryan Reynolds que está presente aqui, porque eu acho que existem duas grandes qualidades dele como ator que se mostram nos seus filmes, né? A gente tem muito carisma, ele é uma pessoa que consegue fazer essas conexões emocionais e ao mesmo tempo muito humor. Ele é esse cara desbocado que vai soltando uma piada atrás da outra, desse jeito meio sarcástico, e com isso ele consegue ser muito engraçado. Mas eu acho que o melhor Ryan Reynolds é o que usa esse humor como apoio, como suporte para a outra persona que é mais emocionalmente honesta, né? Nem sempre ele faz isso, né? Você vê que tem filmes que ele se apoia muito mais só nas piadas e aí eu acho que isso se torna uma muleta, né? Como é o caso de Alerta Vermelho. Mas aqui a gente tem o melhor dos mundos do Ryan Reynolds, que justamente traz essa conexão emocional e que também tem esse lado humorístico que é muito divertido de assistir. Mas o legal é que esse filme vai usar essa ambientação de ficção científica, de aventura escapista dos anos 80, para justamente tratar do luto, né, das feridas emocionais que a gente carrega ao longo da vida, as falhas de comunicação entre membros da mesma família, tudo isso. Eu sei que pode parecer profundo demais para um filme que essencialmente é sobre, sei lá, o Ryan Reynolds voltando do futuro para encontrar a versão mais jovem de si mesmo e aí tentar resolver um problema ali, mas o legal é que o filme realmente gasta um bom tempo nisso, ele gasta um bom tempo estabelecendo a dinâmica entre os dois e explorando as consequências das mágoas, das cicatrizes emocionais, né, que estão diretamente ligadas à figura do pai deles, que é interpretada pelo Mark Ruffalo, e o bacana é que o filme justamente na primeira parte ele vai lidar com essa figura do pai de um jeito abstrato, né? Ele não está presente, então eles estão essencialmente meio que discutindo e confrontando as consequências da imagem que cada um deles tem do pai, e aí depois mais pra frente o filme concretiza essa figura paterna e aí justamente eles conseguem confrontar a visão que eles tinham do pai com a realidade mesmo, com o pai ali na frente dos dois. E eu vou dizer que essa é a parte mais forte e mais interessante do filme. E que confirma, cara, essa boa dupla que o Ryan Reynolds faz com o Shawn Levy, né? Eles conseguem trazer esse cinema blockbuster que é extremamente escapista, no melhor dos sentidos, mas que tem uma essência emocional muito forte, muito sólida, mesmo que ela não seja inovadora, não seja surpreendente. É aquele caso do básico bem feito que funciona muito bem. Tanto que toda vez que o filme interrompe essa construção emocional para engatar no modo de ação, eu fico mais desinteressado, né? Por mais que a ação seja muito bem feita. E aí eu falo principalmente das lutinhas, né? Porque no cinema de ação a gente tem vários jeitos de retratar combates mano a mano, uns melhores, outros piores, né? Tem muito aquela coisa da câmera super tremida, com a edição toda picotada que a gente vê nos filmes de ação do Liam Neeson, por exemplo. E aí do outro lado a gente tem aquela cena de ação com a câmera bem mais aberta, bem mais parada, que ressalta justamente a coreografia dos atores, que é o caso de John Wick, por exemplo, ou mesmo The Batman faz isso muito bem, e aí fica o link com a camiseta aqui. Mas eu acho que existe um meio termo, que é o que esse filme faz aqui, que é tornar a câmera um terceiro personagem na luta também. É uma câmera que passeia, que vai meio que dançando e se esquivando dos golpes ou reforçando os golpes. E ela não faz isso de um jeito extremo que tire a compreensão do que está acontecendo, né? Mas justamente para reforçar, para intensificar
criar os movimentos. E que inclusive lembra muito cenas de ação de videogame, né? Que era uma coisa que o Shawn Levy já tinha feito em Free Guy e que ele traz de volta aqui justamente para dar esse mesmo dinamismo e até um pouco de artificialidade bem-vinda, né? Não é uma coisa que te tira do filme, mas pelo contrário, eu acho que concede um pouco de personalidade para esses momentos de luta. Eu vou até dizer que quando ele usa o sabre de luz do Ryan Reynolds, ele usa de formas que muitas vezes são mais criativas do que nos próprios filmes de Star Wars. Enfim, se eu tô falando que toda essa parte de ação é a parte menos interessante do filme, é porque todo o resto, né, a parte emocional, realmente é muito boa. Pra mim, os grandes problemas do filme estão na personagem da Zoe Saldana, que, assim, não é culpa da atriz, né, mas o roteiro usa ela só como uma função expositiva, né, pra explicar o que tá acontecendo, ou como motivação pro Adam mais velho. Sem contar que o trecho dela é um pouco apressado, então a gente não consegue criar muita conexão entre os dois. E também a Catherine Keener faz uma vilã bem unidimensional, bem ali malvadinha na sua caixinha de malvadeza. E não dá pra negar que toda a construção desse universo do futuro é bem genérica e superficial. Mas eu acho que mesmo assim o desfecho dessa personagem é criativo, né? Ele tem uma sacadinha ali que é interessante, que foge um pouquinho do comum. E aí, como a gente está falando de viagem no tempo, sempre vão existir lacunas lógicas, né? E aí eu tenho que dizer que esse filme pega emprestado as regras do De Volta para o Futuro, né? Sei lá, se você mata a si mesmo no passado ou no futuro, você morre. Então, não existem linhas do tempo alternativas. Mas nesse tipo de filme eu tô sempre mais interessado no que eles fazem com essa estrutura do que na solidez da estrutura em si, né? Se ela é impecável, se não existe nenhum furo de roteiro. O mais importante aqui realmente é a relação do Adam adulto com o Adam mais jovem. E eu gosto muito de como eles aprendem coisas um com o outro, né? Como, sei lá, o Adam adulto ajuda o Adam mais jovem a restaurar a relação dele com a mãe, que aliás traz a Jennifer Garner muito bem no papel, mesmo que subaproveitada. E o Adam mais jovem ajuda o Adam adulto a restaurar a relação dele com o pai. Então tem muito essa reflexão de o que você poderia ensinar para si mesmo se você encontrasse a si mesmo mais jovem e o que você poderia aprender também com essa versão mais nova. E o filme entende que isso é uma coisa interessante, tanto é que ele dedica o tempo certo para isso, né? Nem muito, porque não é para se tornar também uma obra filosófica nem nada, né? Afinal, essa não é a proposta, mas também não é pouco tempo. Eles não usam isso só como desculpa para fazer as cenas de ação descartáveis. É uma reflexão muito legal dentro de um filme blockbuster, escapista, divertido para toda a família. Mas por que isso deveria ser um problema? Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, isso ajuda pra caramba, se inscreve no canal, toca no sininho para ativar as notificações, comenta embaixo o que você achou de Projeto Adam. Me segue no Instagram também, porque lá eu comento os filmes que eu assisto de um jeito mais direto, e até o próximo vídeo.